Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos estar dando continuidade às mensagens e, acima de tudo, esmiuçando os detalhes do Salmo 91. Muitas vezes a gente lê o Salmo sem entender um pouco naquilo que vai significar para os dias atuais. Nós temos trazido uma aplicação muito aprofundada e ainda estamos falando ou tratando sobre o laço do passarinheiro. Na mensagem anterior a gente já destrinchou alguma coisa, já, digamos assim, esmiuçou algumas coisas e vamos dar continuidade. Antes, porém, eu quero estar lendo contigo o Salmo 91, tá bom? Na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás o medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra calcarás, aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar. Amigo Espírito Santo, te pedimos de que o Senhor revele a Tua palavra, para que possamos compreender a Tua palavra da maneira que ela é. Ah, Deus, abre o nosso entendimento, e onde houver alguém do outro lado, ouvindo esta palavra, que seja transformado, que haja mudança de dentro para fora. Em nome de Jesus, amém. Amados, quando a gente vai falar sobre o laço do passarinheiro, nós precisamos, em primeiro lugar, acima de tudo, compreender no sentido espiritual o que realmente a Bíblia quer nos falar através desse cântico, porque somos sabedores de que salmos são louvores, são cânticos. Então, ele está louvando pela proteção do Senhor. Amém? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente vai ver que há muitos versículos que usam a figura laço do passarinheiro por caçadores para falar de coisas que trazem perigo, perda e destruição. Às vezes, os escritores desses versos tinham em mente especificamente as arapucas quase invisíveis que eram usadas para capturar os pássaros. Hoje em dia, no sentido espiritual, nós percebemos que sorrateiramente o adversário muitas vezes, quando se há alguma brecha, ele entra e faz um cesselo enorme. Ainda bem que Deus revela, Deus, acima de tudo, nos dá a inspiração vindo de Sua palavra, para que possamos, antes de qualquer coisa, te alertar
porque há muitos que estão dentro da igreja, mas estão brincando. Permita-me eu dizer, estão dentro da igreja, mas não fazem parte da igreja. Não, pastor, não. Por quê? Porque são todos menos cristãos, menos fiéis ao Senhor. E eu não estou aqui para julgar a seu ninguém, mas acima de tudo para orientar. Sim, para orientar. Porque se a gente for para a palavra do Senhor, a gente vai ver que alguns versículos falam sobre o laço do passarinheiro. E sem dúvida, o versículo bíblico que mais é lembrado sobre o laço do passarinheiro é aquele que faz parte do Salmo 91. Nele o salmista escreve: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este verso que nós lemos agora há pouco. Ainda no livro de Salmos, o escritor bíblico escreve: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Salmo 124, verso 7. O profeta Osés também aplica a figura do laço do passarinheiro em seu livro. Ele escreve: o profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço de passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. Osés 9, 8. Este versículo do livro de Osés possui certa dificuldade de interpretação, e os estudiosos apresentam pelo menos 3 possibilidades do sentido pretendido no texto. A primeira possibilidade: o versículo traz uma denúncia contra os falsos profetas que prejudicavam o povo de Deus, agindo contra os laços como laços do passarinheiro, ou seja, se diziam ser homens de Deus. E na verdade, eles eram laços do passarinheiro. No sentido espiritual, os homens prejudicavam o povo de Deus e dificultavam o trabalhar de Deus. A segunda explicação é que o versículo fala do povo rebelde que buscava fazer o profeta de Deus cair num laço, pois não aceitavam a palavra do Senhor que viam dele. E a terceira hipótese é que este versículo fala que, apesar de que o profeta de Deus ter sido levantado como um atalaia, que avisa a chegada iminente do inimigo, os israelitas, em sua rebeldia, rejeitavam o seu ministério e enxergavam como inimigo, ou seja, como o laço do passarinheiro para prejudicar. Esta é a interpretação de melhor ajuste ao contexto. Ou seja, quando a gente acha que alguém, na verdade, tem sido bom conosco, e às vezes sempre tem uma segunda intenção. E concernente a esta aplicação, onde a qual fala que, apesar do profeta de Deus ter sido levantado como atalaia, que avisava a chegada iminente do inimigo, os israelitas, em sua rebeldia, rejeitavam seu ministério e o enxergava como inimigo, ou seja, como laço do passarinheiro. Um homem usado por Deus, que, acima de tudo, Deus levantou para uma finalidade. Estava sendo julgado pelo seu próprio povo. No Novo Testamento, também há alguns versículos que usam a figura do laço armado por caçadores para falar inclusive do laço do diabo, retratando o principal inimigo do povo de Deus como uma espécie de caçador que arma o laço engenhosos para apanhar as suas presas. Oh glória! É nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve: convém que também tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7 e 2 Timóteo 2,26. E sabe de uma coisa? Só quem nos livra desse laço, ou quem tem poder para nos livrar, é Deus. Sim, é Deus. Por quê?
Porque quando a gente percebe que algo está sendo preparado de uma forma bem sutil, bem silenciosa, porque o diabo não faz barulho, ele é, na linguagem literal, ele tem paciência e ele vai pouco a pouco vendo falhas, erros, não só nossos, mas de todos aqueles que derem brecha. Deu brecha, ele vai lá e faz um saceiro enorme. Mas a boa notícia é que Deus sempre vai nos livrar. É que, seja qual for o laço do passarinheiro, Deus sempre vai livrar o seu povo fiel. O salmista, no Salmo 91, afirma que de forma muito clara, primeiro ele expressa a confiança inabalável do crente no Senhor, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas imediatamente, na sequência, o salmista aponta que essa confiança deve ser caracterizada, ou seja, o crente não é uma simples ilusão. Muito pelo contrário, de forma prática, em sua vida diária, o crente experimenta o resultado desta confiança, pois Deus é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É possível que, ao falar do laço do passarinheiro, o salmista esteja se referindo aos ataques secretos e ardilosos do inimigo de nossas almas. Mas o importante é que aqueles que habitam a sombra de Deus, o Todo-Poderoso, tenham a certeza de que, de fato, Ele é capaz de nos livrar, independente da armadilha que seja. Sabe de uma coisa? Deus é aquele que, primeiro, nos avisa, segundo, nos protege, e terceiro, se houver algum laço, Ele quebra o laço, corta a lança e queima os carros no fogo. Muito cuidado com as armadilhas do adversário, e que a cada dia nós nos apeguemos a Deus, sendo fiel a Ele, a sua palavra e, acima de tudo, tendo comprometimento com o reino. Todos aqueles e todas aquelas que não tiverem compromisso com o reino, sinceramente, serão presa fáceis para que o adversário prepare o laço do passarinheiro. Mas antes de ele preparar, Deus já nos revela e desfaz tudo e qualquer outra armadilha. Amém. Daremos continuidade a esta mensagem, mas antes, porém, deixa eu estar mandando parabéns para todos os aniversariantes. Amém. Aniversariantes. Deixa eu estar mandando parabéns aqui para todos aqueles que estão aniversariando, em nome de Jesus. Parabéns para os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus, acima de tudo, possa estar te abençoando. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na tua vida. Meus parabéns para você. E que Deus, em Cristo, te abençoe em todo o tempo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Oh, glória a Deus!